Boa noite, estamos começando o nosso programa Centros dessa semana, aqui na TV Univates. Bem-vindos. Nosso tema dessa semana, Agenda 2030. Vamos conhecer um pouquinho dessa agenda e de alguns objetivos que estão compartilhados aí, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que fazem parte dessa agenda, logo após a abertura do programa. Muito bem, então começando o nosso programa Centros de hoje, nosso tema, como vimos na abertura, Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? Para que a gente possa fazer aqui um histórico inicial. A Agenda 2030 é um plano de ação elaborado pela ONU, a Organização então, das Nações Unidas, para a prosperidade e fortalecimento da paz universal com mais liberdade. Para isso foram elencados 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, chamados ODS. No Vale do Taquari, a temática está sendo levada para 12 escolas de 7 cidades por meio de atividades realizadas por estudantes de graduação aqui da Univates. E especificamente na disciplina da professora Fernanda, que vem conversar conosco. Também 60 estudantes que estão na disciplina, então, que discutem e tem aí o desafio de não só conhecer, mas compartilhar esse conteúdo. Vamos conversar hoje aqui sobre esse tema com a professora Júlia Barden, que é pró-reitora de Desenvolvimento Institucional, professora aqui de um dos nossos programas de pós-graduação da casa. Também com a professora Fernanda Sindelar, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da Univates, e a Arielle Marques, que é aluna do curso de Relações Internacionais da Univates e está envolvida na disciplina que está tratando do tema. Obrigado pela presença, bem-vindas, boa tarde, boa noite sempre aos nossos convidados e boa tarde aos nossos entrevistados aqui na hora da gravação. Bem-vindas, obrigado. Vamos começar. Professora Júlia, por favor, nos dê um panorama inicial. A ONU tem esse Agenda 2030, ela anteriormente já tinha uma outra proposta, que era a Agenda do Milênio, né? Como é que funciona isso? O que são essas considerações que a ONU leva como propostas de desenvolvimento? Bom, então, inicialmente agradeço, né, Sandro, o convite. Eu acho que essa é uma temática muito relevante, né, e o grande objetivo que se tem num primeiro momento é o entendimento do que isso representa. Então, essa agenda que agora está vigente desde 2016 e que vai até 2030, né, por isso que é a Agenda 2030, ela, na verdade, é um desdobramento de uma agenda maior também que já tivemos, que iniciou nos anos 2000, né, e que se estendeu até 2015, que eram as ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Acho que o primeiro passo é entender por que surgem essas agendas, né? Na verdade, são agendas de desenvolvimento, é a primeira grande questão, né? Grandes objetivos de desenvolvimento, porque desde os anos 90 começa-se a discutir na ONU, né, que é essa grande plenária que se tem em termos mundial, dos problemas não resolvidos em termos de desenvolvimento, né, em escala mundial. Então, a gente percebe que, ao longo dos anos, apesar de todo o avanço científico, tecnológico, crescimento econômico das economias, se tem um conjunto muito grande de países que não conseguem acompanhar esse desenvolvimento. E começa a se acumular problemas, né? Problemas do ponto de vista da pobreza, da fome, problemas de ensino, educação, qualidade em termos de saúde. E após vários fóruns e discussões mundiais, né, dentro da ONU, nessas plenárias, se chega ao momento de estabelecer um patamar mínimo que os países deveriam atingir em termos de desenvolvimento. E é aí que surge, lá nos anos 2000, né, a Agenda do Milênio, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E que naquele momento, então, foram estabelecidos 8 grandes objetivos, né, que deveriam ser perseguidos para que houvesse o mínimo de desenvolvimento em relação a todos os países. Tá? E certamente, né, muitos desses problemas estão concentrados
em determinados continentes, em determinados países. Não é um problema que se dá em todos, especialmente nos países ditos desenvolvidos, né, e aqueles países que estão na centralidade dos acontecimentos no cenário mundial, né. Então, temos lá países da África subsaariana, América Latina, América Central, né, Ásia, alguns países aí. Então, a gente tem uma série de problemas acumulados aí ao longo do tempo. E se estabelece essa primeira grande agenda, que ela levou em conta, apesar dela ter sido instalada em 2000, ela levou em conta o acompanhamento já desde 1990 de alguns indicadores. Então, dentro dos objetivos, esses 8, uma série de metas e indicadores para avaliar o desempenho, né, dessa evolução, considerando um período inicial de 1990, né, até 2015. Então, foi essa grande agenda aí que permeou esse período aí. Bom, esses 8 objetivos, então, como eu disse, tratavam de erradicação da fome, pobreza, né, educação, saúde infantil, saúde materna, a questão da sustentabilidade ambiental era um dos objetivos. Quando se chega ao final de 2015, se percebe, né, e um pouco antes já se vinha fazendo monitoramento e acompanhamento, se percebe da dificuldade da evolução de muitos desses objetivos, né, e da resolução ou o atingimento desses objetivos, e se dá conta, então, que eles não foram atingidos, boa parte deles não foram atingidos, e que existem problemas maiores ainda, né? É onde, dentro de novas plenárias, novas discussões, se percebe, então, que deveria se avançar e pensar em termos de sustentabilidade, e não mais as ODMs, que ela estava muito também pensada mais para a questão do desenvolvimento humano das pessoas, né? E as ODS, então, elas surgem para atender o que não foi atendido até então, e tentar abranger um escopo muito maior, né, pensando o sustentável enquanto um ambiente como um todo, e não só as pessoas e aquele ambiente em que ela está ali, né, instalada. E é por isso que ela é balizada a partir dos 5 P's, né, que são as pessoas, o planeta, a prosperidade, né, a paz e a parceria. Então, além das pessoas, esse ambiente físico, mas também, né, essas relações que se estabelecem são necessárias. Porque dentro do conceito, do aspecto normativo que carrega o desenvolvimento, né, não é só atender às questões físicas, né, e materiais, mas é muito mais que está por trás disso, né? E aí surge as ODS, então, né? Essa agenda que tem o mesmo compromisso com a anterior, mas num escopo muito maior, entrando, então, os 17 objetivos, de 8 passa-se para 17 objetivos, né? Eles abrindo muito mais. Então, continua a questão da fome, da pobreza, a educação, mas também algo que se percebeu muito claramente nas ODMs, que eles estavam focados muito para métricas quantitativas, né? Certo. A qualidade não acompanhou muito dessas métricas quantitativas. Se houve um avanço em termos de anos de escolaridade, né, de acesso a determinados serviços. Aspecto de que, às vezes, a métrica ela é mais resultado de uma estatística e nem sempre a estatística é um equilíbrio, né? Exatamente, né? E não carrega, então, a qualidade disso que está sendo feito, né? E é nesse sentido que vem a ODS, então, né? Ampliar o escopo de atuação, pensar o desenvolvimento como algo multidimensional, com muito mais dimensões, e também aliar aspectos qualitativos. A gente tem que dar importância para o quantitativo, mas para o qualitativo. Então, né? E aí a gente entra, então, agora nesse novo momento, nessa nova agenda, que ela está muito incipiente ainda, né? Muito pouco visível. Então, a necessidade, esse programa de hoje, né, ele vem para isso, as pessoas precisam conhecer, precisam saber, porque ela dentro desse P da parceria, é possível qualquer indivíduo, qualquer empresa, qualquer organização se engajar para ir em busca do cumprimento desses objetivos. É muito interessante a sua fala no sentido de que a ODM
quando ela vai pensar no seu passo seguinte, na verdade é um passo para trás. Exatamente. Ela não adianta pensar em qualidade das relações se não tiver qualidade da estrutura. Exatamente. Então, aumentar de 17 é para tentar criar condições para as 8 anteriores poderem serem porque elas não foram deixadas de lado, mas se percebe que tem outras questões que são extremamente importantes para ser levadas adiante e que precisam caminhar juntos, né, dentro desse processo. Paralelos. Professora Fernanda, um pouquinho do seu olhar como coordenadora do curso de Relações Internacionais, essa proposta toda acaba sendo um grande desafio e também um campo de atuação para a área de Relações Internacionais, né? Com certeza, essa agenda ela está sendo discutida muito em várias disciplinas do curso, mas também pode ser um campo de atuação para os futuros profissionais formados no curso, já que existe justamente essa necessidade de desenvolver uma parceria de todas as pessoas, a sociedade de forma em geral, envolver-se com a busca por soluções, pelo desenvolvimento de projetos que possam dar conta do atingimento desses 8 objetivos, mesmo que a gente sabe que em algumas condições isso se torna muito difícil, mas o que minimamente nós avançarmos na busca destas condições, nós já estaremos em uma situação melhor do que a que nós nos encontrávamos em 2015 ou 2000, em 1990, quando essas primeiras discussões iniciaram. Perfeito. É sempre interessante quando a gente vê algumas dessas propostas da ONU, que a gente enxerga isso como alguma diretriz assim macro, né, interessante, importante. Ao mesmo tempo é uma coisa um tanto quanto distanciada da nossa política aplicada local, porque parece que ela está tão longe que ela não está diretamente ligada às nossas estratégias do município, da cidade, da empresa, né? Eu acho que esse é o desafio, né? Fazer essa aproximação. De fato, o Brasil assinou o compromisso para o atingimento dessas metas e agora cada estado, cada município, cada empresa, cada região precisa pensar em como alcançar como dar conta desta agenda, né, alcançar o desenvolvimento desses projetos. Infelizmente, as ações para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável ainda são reduzidas. Quando da agenda anterior, nós tínhamos mais ações locais, inclusive aqui em Lajeado nós tínhamos o Observatório Social, que buscava dar conta um pouco daquela agenda anterior, mas agora na agenda atual a gente tem percebido pouca movimentação ainda. Então, é uma necessidade urgente aqui da região e do Estado como um todo pensar como buscar o alcance destes objetivos. Perfeito, ok. Nós fechamos o primeiro bloco, no segundo bloco nós vamos começar com a Arielle para entender um pouquinho o que ela faz como aluna de Relações Internacionais ligada a esse tema. E vamos ver como é que esse tema hoje permeia diversas áreas dentro da Univates, seja na graduação, na extensão, na pesquisa, e como isso pode bater aí na sua organização, na sua casa, na sua empresa, para também fazer parte dessa solução. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Assentos de hoje, em que estamos falando sobre Agenda 2030. Conosco aqui, professora Júlia Bardem, pró-reitora de Desenvolvimento Institucional aqui da Univates, também professora Fernanda Sindelar, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais, e a Arielle Marques, aluna do curso de Relações Internacionais da Univates. Vou começar com a Arielle, para ouvir ela também um pouquinho. Arielle, tu começaste a fazer o curso de Relações Internacionais movida por que intenções? Qual foi assim, puxa, esse curso é o que me representa? Como é que está sendo essa experiência para ti? Então, primeiramente, eu comecei aqui na Univates cursando comércio exterior. E fiz alguns semestres e quando eu iniciei aqui a trabalhar na Univates, eu participei de um projeto piloto sobre descobrir qual é a nossa vocação assim, profissional. E nisso, fazendo alguns testes, eu percebi que me levava mais para o lado humano, digamos assim. E eu vejo o curso de Relações Internacionais, eu acho que nós conseguimos nos posicionar melhor no mercado relacionado a essa parte humana também, de conseguir colocar políticas, ajudar para que a gente consiga fazer um mundo melhor, um país melhor e ter essas relações com
com outros países, né? Certo. Até buscar de outros países padrões que deram certo e tentar colocar aqui no nosso país. E como é que está sendo esse primeiro semestre, então? As práticas, elas têm atendido a tua expectativa? Tem atendido. Até eu pesquisei bastante, né? Antes dessa troca de curso, conversei com a coordenadora, a prof. Fernanda. Então, eu venho suprindo as minhas expectativas, porque até pela estrutura do curso, as disciplinas, né? Certo. Que tem tudo a ver. Que bom. Mas, na verdade, tu já tinhas o escopo mudou só um pouquinho do processo mais comercial para a questão mais política e de gestão mesmo, né? Isso, exatamente. Foi mais dessa forma que eu decidi fazer essa mudança. Né? Interessante. Foi uma mudança, mas nem tanto. Só um refinamento da tua expectativa, né? Muito bem. Professora Júlia, uma vez posta essa agenda, uma vez postos esses objetivos, como a professora Fernanda comentou, a senhora também rapidamente na sua fala, a proposta hoje é de tornar isso cada vez mais amplo, mais público, mais engajado por mais organizações ou por mais estruturas. Como é que se dá hoje a apropriação desses temas dentro da Univates? A gente tem atividade na graduação, tem também na pós-graduação, na pesquisa. Como é que está essa proposta da Univates institucionalmente de abraçar isso? É fazer, permear realmente os diversos segmentos da casa? Isso. Então, dentro dessa agenda, é de interesse também da própria ONU, né, que haja uma disseminação das informações, do conhecimento da agenda, e também tem uma necessidade muito grande de construção de conhecimento a respeito do tema, da temática, né? Então, é um chamamento que se faz e que a própria ONU faz, e isso se dá via lá nos ODMs, já existia eventos, atividades em que se dê destaque para trabalhos acadêmicos, produção, pesquisa, enfim. E aqui na instituição também, então, sendo uma instituição de ensino, nós temos essa preocupação de nos engajar nesse movimento que é maior, né? Então, ele não é uma causa local, mas ele é uma causa muito maior, onde nós podemos estar trazendo elementos novos para dentro da instituição, né? Assim como a instituição contribuindo com o que ela já produz para o atingimento dessa grande causa. Então, do ponto de vista bem prático, existe hoje, né, um movimento chamado ODS, uma rede chamada ODS Universidades, que é as instituições de ensino superior, né, que elas estão interessadas em aderir a esse grande movimento de uma forma formal, né, assinam um termo de responsabilidade fazendo adesão. E a Univates assinou esse termo de responsabilidade, então, de adesão, em dezembro do ano passado, né? E desde então nós estamos estudando, né, quais são os meios de como poderemos levar adiante de uma forma mais sistêmica e organizada, né? Então, para isso, paralelo a isso também, porque a adesão às ODS não deixa de ser uma responsabilidade social, né? Faz parte desse escopo da responsabilidade social de qualquer instituição. E nós, enquanto instituição, então, vai ir para ser submetido ao Conselho Universitário, agora no final deste mês, a política de responsabilidade da instituição, que foi redigida, né, por um grupo de trabalho, inclusive a professora Fernanda fez parte desse grupo, e junto está, então, uma proposta de trabalho em torno das ODS. Então, apresentar de uma forma formal, né, que vai ser submetido ao Conselho, mas isso também não elimina as iniciativas individuais que já tinham iniciado dentro da própria instituição, trazendo, então, também de forma pontual a minha participação enquanto pesquisadora, né? Então, a minha formação é economista e o meu doutorado é na área do desenvolvimento, e o meu objeto de pesquisa de doutorado, quando eu fiz o doutorado, né, já foi as ODMs. Então, e desde então, quando eu ingressei no programa de pós-graduação Ambiente e Desenvolvimento, eu sempre trabalhei com essa temática dentro de uma das disciplinas que eu ministro, né? Assim como outras pessoas que foram tendo acesso a essas informações passaram também a trabalhar, né? Então, existem iniciativas individuais, mas agora a gente quer sistematizar, dar uma visibilidade maior. Antes a professora falava no bloco anterior
dos movimentos que a sociedade, né, acaba fazendo e se organizando em torno disso. Quando tinham as ODMs, já existiam os comitês municipais, e a Univates fazia parte na ocasião, e foi muito importante esses comitês. Então, nós já tínhamos um envolvimento, né? Mas uma das coisas que até não levou ao atingimento das ODMs, não só em termos local, mas em termos global, foi essa pouca visibilidade e esse pouco envolvimento. Não tinha esse movimento em termos de rede de universidades, né? E agora o apelo tem sido muito maior para isso. Uhum. Então, há necessidade do engajamento de instituições que estão na ponta de determinados processos e movimentos, e esse é o papel de uma universidade, é o papel da Univates, né? Espera-se que as instituições, elas se engajando e dando essa visibilidade, a sociedade perceba esse movimento. Certo. E que automaticamente haja um engajamento bem maior em relação a isso, né? Perfeito. Vamos lá, professora Fernanda, uma dessas formas de engajamento da Univates, numa ação pontual, individual, mas que reverbera em todo o seu grupo, é através de uma disciplina que a senhora ministra no curso de Relações Internacionais, que é Fundamentos de Economia. Né? Na realidade, ela é uma disciplina comum a todos os cursos da área de gestão, mas nós temos alunos da área da comunicação social, certo. Alunos de outros cursos aqui da Univates também. E a proposta esse semestre, quando eu desenvolvi a atividade nessa disciplina, foi pensando um pouco também na ideia de buscar, aos poucos, curricularizar a extensão, né? Então, foi uma iniciativa de que a gente tentou aliar não somente a questão da sala de aula, do ensino tradicional, mas de levar algo para a comunidade, ou de ter uma interação entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa da Univates, na busca dessa divulgação da agenda. Então, dentro da minha disciplina, que já trabalhava tradicionalmente com a agenda ODM e vinha discutindo a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por ela tratar de questões associadas ao crescimento e ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, é que eu propus aos alunos que a gente pudesse organizar oficinas em escolas aqui da região para divulgação da agenda. Então, os alunos, eles foram organizados em grupos, e ficaram livres para a escolha de onde eles iriam aplicar essas oficinas. Se em escolas de ensino médio, escolas de ensino fundamental, público, privado, enfim, cada aluno acabou voltando para suas escolas de origem, muitos deles, né? Por isso que nós tivemos inserção em 7 municípios. São 12 escolas, né? Isso, em 12 escolas diferentes de 7 municípios, porque os alunos acabaram buscando suas referências de origem, mas foi muito interessante. Eu que acompanhei boa parte das oficinas, via a satisfação que os professores recebiam, ex-alunos voltando para a escola e ajudando a disseminar uma agenda como essa. E com um conteúdo relevante, com a vontade de fazer a sua escola fazer parte desse processo, né? Com certeza, porque essa é uma agenda que as escolas também precisam se envolver, e muitas delas já vêm tendo iniciativas também, embora não muitas vezes associadas diretamente à agenda dos ODS, as escolas vêm debatendo temas como a sustentabilidade, e dentro da sustentabilidade, questões mais voltadas para a sustentabilidade ambiental, ou questões para discussão associada à sustentabilidade social, quando discute desigualdade de renda, desigualdade de gênero. Então, são discussões que já estão presentes nas escolas, mas que agora receberam, digamos assim, um olhar diferenciado ou uma atenção um pouco diferente. Perfeito, ótimo. Fechamos o segundo bloco. Eu vou começar de novo o terceiro bloco com a Arielle, para ela nos contar um pouquinho como é que foi a experiência dela na escola, no grupo que tu foste para alguma escola, então apresentar esses dados, como é que foi essa troca, essa percepção, levar um conteúdo relevante desse e sentir também a receptividade do grupo e os projetos da disciplina, que outras ações da disciplina fez, e obviamente que a gente vai querer também saber, o pessoal que deve ter anotado, né, ou deve saber de cabeça, quais são esses 17 objetivos, né, que a gente vai contar um por um daqui a pouquinho. Já voltamos.
Agenda 2030, esse é o nosso tema do nosso programa Centros dessa semana. Arielle, por favor, gosto de começar o bloco contigo. Nos conte um pouquinho. A professora Fernanda, no bloco anterior, estava relatando que essa disciplina, então, dividiram-se em grupos, foram para 7 municípios, visitaram 12 escolas. Como é que foi a tua experiência no teu grupo, visitando uma escola e levando esses objetivos, explicando um pouquinho essa agenda da ONU? Puxa, olha só, uma agenda da ONU que vem, compartilha numa disciplina da Univates e vai lá para o município, para uma escola. Nos conta isso. Então, nós escolhemos a escola de Travesseiro, né? Poucos alunos, na nossa escola foi de ensino médio, né? Optamos pelo primeiro ano e foi bem interessante porque os alunos eles tinham pouco ou quase nada do conhecimento dessa agenda, né? Então nós fizemos um breve resumo sobre os 17 objetivos e depois vocês foram para a sala de aula e explicaram a agenda e os objetivos. Exatamente, a gente fez uma apresentação de slide, conversou com eles, fez um breve resumo sobre os objetivos e intensificamos um objetivo só, que no nosso caso foi a igualdade de gênero, né? E nisso foi bem bacana porque eles foram bem receptivos, eles conversaram bastante com a gente. Interagiram. Isso, perguntavam, davam as opiniões deles também e a gente percebeu que neles ficou algo assim bacana, que eles quiseram assim, tenho que disseminar isso também, não ficar só aqui, sabe? Certo. Então, eu percebi que também esses objetivos, eles são grande parte, a gente tem como fazer acontecer eles, né? Tem como chegar à sociedade com nós mesmos, com pequenas atitudes, né? Certo. Não precisamos, às vezes, de projetos extraordinários para conseguir alcançá-los. Quer dizer, eles são execuíveis também no nosso ambiente micro aqui. Isso, exatamente. E como é que foi, vocês, a partir da visita lá, vocês fizeram algum relatório, sistematizaram alguma informação, voltou alguma coisa para a sala de aula, ou como é que foi mais o ganho pessoal mesmo de ter desenvolvido o projeto? Assim, durante a nossa apresentação, a gente fez um estudo de caso com eles, de uma situação. Eles tiveram, então, que preencher algumas folhas que nós trouxemos para nós também, para dar uma lida, ver o que eles realmente acharam, quais as opiniões deles, né? Também pedimos para eles fazerem uma avaliação da apresentação, se eles acharam bem relevante. E, assim, foi bem positivo o retorno deles. Ótimo. Professora Fernanda, a partir da volta das turmas para a sala de aula, qual foi a avaliação da disciplina propriamente dito em relação ao trabalho executado por eles? Na realidade, a volta oficial ela ainda ocorre na próxima semana, certo, ainda temos... mas porque o semestre está se finalizando, mas alguns retornos pontuais eu já tive dos alunos, e essa volta oficial ela ainda não ocorreu porque na realidade os alunos tiveram diferentes agendas junto às escolas, né? Eles não foram todos os alunos no mesmo dia em escolas aplicar, e sim seguiram uma agenda que as próprias escolas sugeriram. Então os alunos eles foram para cada escola. A ideia era que eles trabalhassem com os 17 objetivos numa disseminação geral ou apresentação sobre qual era essa agenda, e cada aluno também, e cada grupo, se eles quisessem, eles poderiam focar em algumas agendas principais e aí digamos, eles poderiam desenvolver dinâmicas para que essa agenda tivesse uma maior aceitação ou causasse um maior impacto sobre as turmas onde eles estivessem indo. Então, esse grupo da Arielle, por exemplo, trabalhou a questão da desigualdade de gênero, e nesse estudo de caso eles levaram vídeos para demonstrar isso, trouxeram notícias e manchetes de jornais aqui da própria região, porque às vezes a gente olha, é uma agenda global, mas os exemplos estão na nossa sociedade. Então, muito interessante foi essa busca pela realidade local e apresentar os dados que nós temos, que infelizmente nessa questão da desigualdade de gênero ainda são ruins, né, são tristes, mas que chocam ou pelo menos fazem com que os alunos percebam essas diferenças. Assim como outros grupos buscaram dar ênfase à questão da desigualdade de renda ou à questão da produção e do consumo sustentável. Então, levaram a discussão para dentro das salas de aula de como cada um de nós pode contribuir, porque quando a gente discute produção e consumo sustentável, nós não estamos falando de como o município vai alcançar isso, mas de como cada um de nós, como consumidores
da sociedade, muda o seu padrão de consumo em relação aos bens que a gente consome, em relação ao que a gente faz com o lixo. Enfim, é toda uma mudança de hábitos que nós precisamos fazer para alcançar esse objetivo maior. Sim. Então, essa questão foi interessante, e para os alunos, assim, informalmente conversando com eles, foi muito... A troca com as escolas foi positiva, porque eles puderam perceber o que as escolas já fazem ou não fazem, a diferença, infelizmente, que existe entre diferentes realidades de escolas, que nem todas as escolas têm acesso à mesma infraestrutura ou às mesmas possibilidades de discussão, aprofundamento que se faz, infelizmente em alguns casos, por ser escola pública ou por estar mais distante de alguns centros, tem mais dificuldades quanto à questão de recursos, e ao mesmo tempo de que dentro, trazendo de volta para a Univates, o que eles puderam perceber que existe de problemas na comunidade também, porque na hora que os alunos das escolas foram participando das discussões, eles mencionaram várias coisas que talvez não estão ainda nas estatísticas oficiais, ou que os alunos tivessem encontrado nas estatísticas oficiais, mas os alunos das escolas puderam contribuir com isso. Com a sua realidade. Muito bem. Professora Júlia, que veio com o tema de casa feito, né? Ela trouxe todos os seus alfarrábios e anotações. Eu disse para vocês que nós iríamos também ver especificamente quais são esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. A professora Júlia tem a relação aqui, tenho certeza que ela saberia de cor também, mas só para não nos humilhar, ela está pegando a lista e vai dar uma olhada e vai compartilhar conosco. Quais são esses 17 objetivos, professora? Então, a primeira questão é uma agenda extensa, né? Então, isso que a professora Fernanda comentava, da necessidade de a gente se perceber dentro desse problema, né? E 17 objetivos em diferentes áreas, não tem como a gente não conseguir se perceber, né, e atuar dentro dessa agenda. São 17 objetivos, eles são desdobrados e são 169 metas. Né? Então, é uma agenda bastante expressiva. O primeiro objetivo é pôr fim à pobreza em todas as suas formas em todo o mundo. O segundo, pôr fim à fome, garantir segurança alimentícia, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. O terceiro, garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. O objetivo quarto, garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizado durante toda a vida para todos. O objetivo quinto, atingir a igualdade entre os gêneros e empoderar a todas as mulheres e jovens. O objetivo sexto, garantir a disponibilidade de água e sua gestão sustentável e o saneamento básico para todos. O sétimo objetivo, garantir o acesso à energia elétrica segura, sustentável e moderna para todos. O oitavo objetivo, fomentar o crescimento econômico sustentável e inclusivo, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. O nono objetivo, desenvolver infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. O décimo objetivo, reduzir a desigualdade entre nós e entre os países. O objetivo 11, garantir que as cidades e os assentamentos humanos sejam inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Objetivo 12, garantir modalidades de consumo e produção sustentáveis. Objetivo 13, adotar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus efeitos. Objetivo 14, conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares, os recursos marinhos para atingir o desenvolvimento sustentável. Objetivo 15, gerenciar sustentavelmente as florestas, lutar contra o desmatamento, deter e reverter a degradação das terras e evitar a perda de biodiversidade. Objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. E objetivo 17, revitalizar a Aliança Mundial para o Desenvolvimento Sustentável.
Muitos deles têm conexão direta, né? Muitos. Implicações assim, quase que seriam um pequeno desdobramento, uma pequena... Se nós atacarmos metade deles, a gente provavelmente resolve quase todos, né? Com certeza, com certeza. Né? E aqui são de diferentes formas que nós podemos estar ajudando, né? Desde o ponto de vista da conscientização enquanto indivíduos, né? É a nossa postura diante dos nossos hábitos de consumo, né? A nossa forma de se relacionar dentro da sociedade, até questões então pontuais de áreas, de setores, né? Antes, então, já foi comentada a questão das nossas diferentes frentes de atuação aqui na instituição. Se nós formos pensar além da sala de aula, que se a gente parar e olhar esse escopo aqui, todos os cursos, né, de graduação, cursos técnicos, pós-graduação, eles têm como se envolver, desde a área das engenharias, da arquitetura, da economia criativa, das licenciaturas, enfim, né, as pesquisas, porque se nós formos olhar aqui o rol, né, de objetivos e a necessidade que se tem de produzir soluções, né, e que não sejam questões paliativas, né, em torno do consumo sustentável, da produção sustentável, a questão das energias mais limpas, né? Então, não tem como a gente não se engajar nesse movimento. Perfeito. Eu acho que vamos deixar essa discussão para o terceiro bloco e já faço a provocação agora. Nós temos dados, temos métrica, temos acompanhamento, temos balizas qualificadas hoje nesses 17 objetivos para estabelecer quais são as nossas metas ou qual a nossa realidade, em termos globais, claro, mas principalmente em termos de Vale do Taquari. Fica essa pergunta para que a gente possa desenvolver no nosso próximo bloco. Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros dessa semana, em que estamos falando sobre a Agenda 2030. A professora Júlia nos relatou aqui no bloco anterior os 17 objetivos, né? Fome, pobreza, qualidade de vida, educação, igualdade de gênero, água, energia, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura resiliente, diminuição da desigualdade, cidades mais resilientes, consumo e produção sustentável, efeitos ambientais, os mares, as florestas, sociedade mais justa e um resultado, relações sociais mais adequadas. Anotei rapidamente aqui. Temos, professora Júlia e professora Fernanda, nossa visão aqui mais acadêmica. Temos já dados suficientes para poder começar a agir em cima desses 17 segmentos, ou a gente ainda precisa pesquisar e conhecer um pouco mais detalhes de qual é a realidade desses fenômenos para que a gente possa começar a mudar eles? Bom, uma das preocupações que a agenda traz sempre, como estabelece metas, né, é criar indicadores para isso. Então, tem muitos indicadores que eles ainda não estão identificados pela dificuldade que se tem, né, de conseguir identificá-los e a própria mensuração disso tudo, né? Mas tem vários indicadores que já estão estabelecidos, né, e são estabelecidos então dentro de um padrão global para que seja comparável também entre os países, né? E nós temos, assim como já tivemos nas ODMs, nós temos nas ODS, então nós temos aqui, por exemplo, aqui para o Brasil, dentro da Confederação Nacional de Municípios, do site, tem uma mandala municipal, onde a gente pode escolher por município, né, qual é o município que nós queremos lá selecionar. Lajeado, por exemplo, ele já vai puxar todos os dados e os indicadores que se tem. 17 indicadores, o que é que já está disponível? O que já está disponível, né, a partir de dados secundários das bases de IBGE, né, e de informações municipais, que muitas vezes são então fornecidas pelos próprios municípios em relação à saúde, em relação à educação, né? Então, tem uma parte que existe e tem uma parte que ainda não existe. Precisa se alimentar. Né? Mas eu acho também vale bastante uma reflexão que quando nós tínhamos o movimento das ODMs, eu comentei no bloco anterior que tínhamos o Comitê Municipal, né?
Porque nem sempre nós nos enxergamos e percebemos dentro de todos os problemas como eles são colocados, né? Porque, como foi já dito inicialmente, essa é uma agenda mundial que quer estabelecer um padrão mínimo, né? E às vezes tem problemas que nós não somos acometidos em relação a isso, né? Mas cabe o grande guarda-chuva para uma reflexão e nós podemos identificar outros problemas dentro desse escopo, né? Eu lembro que na comissão municipal aqui de Lajeado, quando eu participava pela Univates, então no período das ODMs, né, nós não conseguíamos nem estatísticas e nem dados muito pontuais referente à malária, né, e situações, então, incidência de problemas de saúde, que também não são características da nossa região, né, nem da nossa região, nem do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Mas, ao mesmo tempo, aquilo nos levava a refletir e a ver quais eram os nossos grandes problemas em termos de saúde pública, né? E atacar e trabalhar em prol da resolução desses problemas. Eu acho que a agenda permite e possibilita dar um norte comum, mas, ao mesmo tempo, ela é abrangente o suficiente para que dentro daquele conjunto ou daquela área, dentro daquela dimensão, que haja uma reflexão, né, sobre como nós estamos e o que nós poderíamos estar melhorando, né, que vai além. Aí não é trabalhar só com o patamar mínimo estabelecido de desenvolvimento. Queremos mais do que Queremos isso. mais do que isso. Perfeito. Né? Então fica aí a dica, se você quiser informações sobre o seu município em relação a esses 17 objetivos, no site da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, você pode entrar lá e existe essa mandala, então você seleciona o seu município e você tem os dados já existentes disponíveis para poder olhar e estabelecer metas também. Com certeza. Isso, sua visão, né? Com certeza. Ótimo. Professora Fernanda, o desafio de um curso de Relações Internacionais, o desafio de uma universidade nesse processo de transformação. Além de compartilhar, também é gerar conhecimento, é também gerar informação, é também gerar novas propostas, gerar discussão, gerar novas posturas. E o curso de Relações Internacionais aqui da casa está fazendo isso, cumprindo seu papel, né? Eu acredito que sim, e não somente o curso de Relações Internacionais. Eu acho que a universidade como um todo tem esse papel de transformar o cidadão em um cidadão mais responsável, mais preocupado com uma agenda global. No bloco anterior, a professora Júlia mencionou desse material que a gente produziu em termos de uma política de responsabilidade social, e dentro dela a gente prevê justamente a formação de cidadãos mais ativos na sociedade e que tenham essa preocupação com não somente o benefício próprio, mas também com todos as pessoas que estão ao seu redor, que atuem responsavelmente dentro de suas organizações, dentro de suas casas, dentro das comunidades onde estão inseridos, porque a agenda visa justamente essa questão mais ampla de uma preocupação com o desenvolvimento sustentável. E aí, se nós formos pegar um conceito mais amplo de desenvolvimento, né, que a ONU já estabeleceu no finalzinho da década de 80, ou assumiu no final da década de 80, é aquele que atende às necessidades das gerações presentes, mas também das futuras gerações. E a gente não sabe exatamente quais serão todas essas necessidades, mas se nós dermos condições de um planeta mais sustentável para essas gerações, estaremos fazendo a nossa parte. Perfeito. Arielle, o que é que, como aluna, sobrou para ti desse projeto? Quer dizer, está incorporado, esses objetivos já fazem parte da tua vida. Como é que tu leva isso para daqui adiante na tua formação de aluna de Relações Internacionais? Os objetivos, assim, por parte, às vezes a gente já tem conhecimento e até a gente aplica certas coisas no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que ajuda a ressaltar de novo, lembrar novamente que nós precisamos ter atitudes diárias, né? Tanto separação de lixo ou até disseminar esse conhecimento como parte da sociedade cidadã, né? E tendo isso como cidadão, eu acho que também acrescenta muito na questão profissional e assim até no curso, né? Claro. De ter essa visão, e a gente pode ampliar ela como curso, a gente tem mais conhecimento. Que bom, que bom. Parabéns pelo projeto de vocês. Professora Júlia, para a gente encerrar,
quem está nos assistindo, quem tiver interesse em ter mais detalhes, quem tiver alguma ideia, algum projeto para implementar na sua escola, no seu município, como é que ele pode interagir com a Univates, como é que ele pode interagir com os nossos cursos aqui, para ter mais detalhes ou para apresentar alguma proposta, para abrir algum campo de ação, de pesquisa. Olha, gostaríamos de algum aluno lá do programa de pós-graduação que pudesse nos ajudar a mensurar alguma atividade. Há essas opções? Olha, nós estamos abertos, nós enquanto grupo de pesquisa, nós não chegamos a detalhar a pesquisa, né, que eu e a professora Fernanda nós participamos. Enquanto grupo de pesquisa, a gente está à disposição, né, aberto para receber também demandas de como estar trabalhando essa questão das ODS, mas enquanto instituição, né, a própria extensão hoje, então o nosso movimento da extensão universitária, que a gente já vai e faz um trabalho junto às escolas, né, e à comunidade como um todo, nós estamos abertos. E quem tiver alguma demanda, alguma sugestão, alguma necessidade ou interesse de parceria nesse quesito, é só vir nos procurar que nós podemos, com certeza, trabalhar junto em prol, né, da disseminação e do levar adiante esta temática, né, assim como tantas outras, né. A instituição como um todo está sempre aberta, recebendo a comunidade para suas demandas, né, e nesse quesito também. A partir da análise do Conselho Universitário que acontece no final do mês, isso, havendo aprovação, migra também para toda uma política institucional formal daí. Sim, a proposta que se tem foi redigido um texto, então, né, onde discrimina essa política, quais são os objetivos, né, é o que sustenta também essa política, e ali um rol de ações que, então, se fazem necessárias para a implementação da política. E é algo que vai permear desde o ensino, pesquisa, extensão e todas as atividades da instituição. Assim, ela já foi pensada desde a concepção. O grupo que trabalhou na construção dela foram pessoas tanto da pesquisa quanto da extensão, professores, coordenador de curso, né? O nosso colegas administrativos, o técnico administrativos, fica pensando. A Univates, enquanto organização, também é responsável. Claro. Né? E não é só trabalhar na ponta do ensino para que os outros façam, mas a instituição ela precisa ser exemplo também. Sim. Então, nós pensamos uma série de ações do ponto de vista que a instituição pode fazer e se posicionar enquanto instituição, além da atuação nas suas atividades de ensino. Perfeito. Bom, o nosso programa de hoje, ele, além de dar visibilidade para esses objetivos, né, os chamados ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acho que também fica um grande convite para todos, né, para que cada um se sinta envolvido nisso, se sinta participante das soluções que nós temos que estar desenvolvendo até 2030, e não precisamos esperar até 2030, né, a gente tem que começar a agir agora. Então, se você tiver interesse em saber mais detalhes, entre lá no site, por exemplo, da Confederação Nacional dos Municípios para saber como é que está o seu município, ou procure, tem essas informações amplamente divulgadas, organize seus grupos, vamos tentar nos envolver com essas ações, procure a Univates para saber como é que se pode ter algum suporte técnico, algum suporte de pesquisa, de extensão, e tente fazer isso, fazer parte da sua vida para que a gente realmente construa um mundo melhor. E eu espero que a gente possa estar fazendo algum programa Centros daqui a algum tempo, se possível daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos para avaliar melhores resultados. Obrigado a vocês. Agradeço. Também agradeço a oportunidade. Prazer foi todo nosso. E principalmente agradecemos a você que nos acompanhou no programa de hoje com esse tema da Agenda 2030. Voltaremos na próxima semana com outro tema aqui na TV Univates, programa Centros. Até lá.